Manhã da Piedade, nesta segunda-feira. Lembrando a você que nós estamos ao vivo, viu? Pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, nossa padroeira, né? Padroeira de Minas Gerais. E claro, voltamos a falar sobre eleições com o vereador, também professor de Direito Constitucional Gabriel Azevedo. E agora também nós recebemos aqui no estúdio o cientista político Oswaldo Deon, que é professor do IBMEC, né? E está conosco. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia. Professor, nós conversávamos aqui no primeiro bloco, nós trouxemos os resultados, né, do segundo turno em Minas Gerais, também para a presidência da República. Falamos sobre esses resultados aqui. O senhor considera que este foi um resultado que vai ficar para a nossa história, devido a toda a trajetória das campanhas? Eu falo tanto aqui em Minas Gerais, novo com o PSDB no segundo turno e também para a presidência da República? Síria, eu considero que sim. Não só porque nós temos uma espécie de fim, não é? Tanto da política do Plano Real, quanto também nós temos uma espécie de término da nova república, aquela que foi construída ao final dos anos 80. Nós temos também o fim da polarização entre PT e PSDB, com o declínio considerável do PSDB e uma perspectiva de que nós teremos pela frente anos mais difíceis do ponto de vista político do que nós tivemos depois de 85. Ok, bom, sobre as campanhas também, né, esse ano muitas mudanças ocorreram, nós preparamos algumas informações sobre essas campanhas, tanto aqui em Minas Gerais quanto no cenário nacional, pedi a produção para colocar para a gente, para que a gente possa analisar, né, porque pela primeira vez os candidatos puderam fazer anúncios nas redes sociais. Aliás, redes sociais, podemos considerar que foi aí o principal fator nas campanhas de 2018? Queria que vocês falassem sobre isso. Olha, eu acho que quem mora em Belo Horizonte já tinha um laboratório disso em 2016. A eleição do prefeito Alexandre Calil Cenário também foi, uhum, naquele ano, um fator de novidade que tinha 8 segundos de televisão e que usou muito tempo de internet, muitos recursos de internet. Não foi o único naquele ano. E agora, em 2018, a gente viu, pelo menos analisando Minas e o Brasil, de que tempo de televisão para os dois candidatos, Bolsonaro e Zema, não contou no primeiro turno. Não foi decisivo, Não foi decisivo. E o papel da internet foi enorme, porque a militância, tanto do Bolsonaro quanto do Zema, conseguiram propagar muito a campanha de ambos nas mídias sociais. O eleitor está mais atento, então, a essa questão das redes sociais, das mídias sociais, professor? Não tenha dúvida, concordo com o Gabriel, que tanto os eleitores quanto aqueles que fazem a política no cotidiano estão mais ligados às redes sociais, sabem da importância das redes sociais, sabem o quanto elas têm uma capacidade em poder informar e, eventualmente, também auxiliar na decisão do voto. Foi assim em 2016, tem sido assim no mundo inteiro também, não é um fenômeno apenas brasileiro, é um fenômeno que tem uma repercussão nos Estados Unidos, teve uma repercussão em toda a Europa e nós temos agora também essa situação aqui. O número de telefones celulares nas mãos das pessoas é imenso, nós temos aí as redes, né, 3G, 4G, que estão sendo uma espécie de canal, né, propagador de todas essas questões. O problema é de que esse tipo de meio, esse tipo de mecanismo, ele gera também desinformação. Ele gera a possibilidade de que essa seja uma plataforma para confundir o eleitor, para poder retirar alguns dos valores democráticos mais importantes para a consolidação de democracias jovens, como é o caso da brasileira, e da mesma forma que ele gera, portanto, um sem número de possibilidades, ele gera também situações dramáticas, como nós observamos, né? A remessa de mensagens em massa, empresas que apenas foram criadas para poder difundir situações como essas, da mesma forma que também várias denúncias de Caixa 2 nós tivemos nessa campanha entre o primeiro e o segundo turno. Isso gerou, né, um conjunto muito interessante de dados para a gente poder analisar. Nós temos uma democracia jovem, uma democracia que nós já vimos que não é tão sólida quanto todos nós imaginávamos na ciência política. E o que nós precisamos fazer nesse momento é verificar quais são os meios de poder melhorar a formação do eleitor, no intuito de poder permitir que informações contraditórias não possam fazer com que eles modifiquem, apesar, né, de uma visão errônea, né, os seus valores democráticos, porque isso é que está em jogo. Tá certo. O eleitor fica mais atento ainda para as chamadas fake news também, né? Outra questão também desta campanha é o tempo, né?
tempo reduzido aí de 90 para 52 dias. E aí também tem o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV também, que foi reduzido, né, Gabriel? Tempo menor de campanha, você acha que acaba influenciando? As pessoas têm mais dificuldades para saber informações sobre o plano de governo, sobre o projeto dos candidatos? Olha, para quem já foi candidato, meu caso, parece uma eternidade, viu? Demora para passar, né? Mas, sob o ponto de vista de professor de Direito Constitucional, eu acho que é pouco tempo. Tomemos como exemplo o que é a campanha nos Estados Unidos da América. Você tem o período de prévias de campanha, que dura quase 2 anos, com os partidos discutindo internamente, com a sociedade analisando os pontos, com primárias que vão acontecendo em todos os estados. É um diálogo muito intenso, Um né? diálogo profundamente intenso, como acontece em outros países também. O que, na verdade, essa lei criou foi uma campanha oficiosa, a tal chamada pré-campanha. A grande verdade é que o Jair Bolsonaro está em pré-campanha desde 2014. Ou seja, na hora em que ele toma a decisão em 2015 ser candidato, ele começa a visitar o país, todos esses vídeos dele chegando nos aeroportos e, para a Justiça Eleitoral, basta chamar isso de pré-campanha. Usando patrocínio de recursos no Facebook, postando vídeos e tal. Então, na verdade, eu acredito que este modelo deveria ser repensado, porque, senão, nós vamos ter um problema que valoriza muito o candidato que já está no status quo, que já está no sistema e que pode trabalhar esse processo de campanha, em detrimento dos demais. Muito embora a renovação tenha sido grande no Congresso, quase metade das cadeiras, muito. E aqui em Minas e no Brasil grande, eu acredito que as pessoas votaram sem necessariamente conhecer a profundidade dos seus candidatos. E esse tempo menor exige mais eficiência aí dos candidatos, na sua equipe de marketing e assessoria, para levar de uma forma mais clara até o eleitor a proposta, professor? Pois exige mais dos candidatos, dos partidos, das alianças, ao mesmo tempo também que a gente pode observar um outro fenômeno, né? Porque a redução ela tem a ver com 2 críticas. Em primeiro lugar, havia muito dinheiro nas campanhas. Então, a ideia do TSE e também da Câmara, né, de Deputados e Senado, foi que ao comprimir o tempo da campanha, houvesse uma diminuição profunda da quantidade de recursos utilizados na campanha. A gente não sabe exatamente, mas há muitos rumores de que o Caixa 2 continuou a ser uma prática muito importante nessas eleições. A despeito de que nós não vimos todo aquele papelório nas ruas, todos aqueles militantes contratados de última hora, como era a tradição brasileira, a gente pôde observar campanhas cuidadosas, da mesma forma que o uso da internet de uma forma muito precisa, tentando entender o perfil do eleitor, tentando exatamente ir naquele ponto em que havia uma identidade para poder direcionar o voto. E do outro lado também nós temos uma ideia de poder tentar diminuir um pouco todo esse discurso político que tanto chamou a atenção a partir de 2014. Toda essa discussão sobre corrupção, todos os problemas que têm a ver com o Estado brasileiro. Eu acho que isso é um desserviço do TSE. Eu acho que a ideia de poder restringir os aspectos milionários da política é muito importante, para poder gerar minimamente isonomia entre as candidaturas, mas a ideia de poder refrear a política, como se nós tivéssemos, portanto, apenas a administração pública e não a ideia da representação, é falsa. É uma ideia que não ajuda na educação política. É algo que não permite que o eleitor possa depurar, possa entender melhor, ir além da informação. Ok. Bom, e ainda sobre isso que o senhor estava falando também, nós temos uma última questão relacionada às campanhas, né, deste ano, que é a limitação no financiamento, né, que o senhor falava então conosco. Exige uma atenção redobrada dos partidos, do eleitor também, o que acaba gerando talvez até uma certa confusão, como o senhor falava, né, professor? O ponto houve o impedimento de que as empresas pudessem doar, mas não houve o impedimento que candidatos milionários pudessem transferir parte das suas fortunas para as campanhas eleitorais. Isso aconteceu em Minas Gerais, isso aconteceu em outros lugares do país, e esse é um problema. O TSE não deveria ter cedido às pressões de parte da opinião pública brasileira, de parte do Congresso brasileiro, de alguns candidatos e candidaturas que gostariam de ver apenas pessoas que já têm uma trajetória privada bem-sucedida. Isso é algo que tira, como eu tinha falado, a isonomia. Sim. Por outro lado, também, é algo que estabelece uma desconexão com o mundo real. No mundo real, empresas fazem política. São atores importantes, mesmo que haja uma
dificuldade bastante grande dela poder se expressar, é possível observar que empresas ao longo do tempo também têm uma trajetória de conexão com a administração pública, com os seus sindicatos de classe, tem conexão com políticos, com candidaturas. Então, é uma falsa ideia também a lógica de que as empresas deveriam ficar distantes da política. Ao contrário, como o Gabriel falou, no caso dos Estados Unidos, há uma maior presença, a despeito de que lá nos Estados Unidos existe a ideia do doador pessoa física, aqui no caso do Brasil nós tivemos uma espécie de inversão. As empresas, através dos seus controladores, as empresas, através dos seus acionistas, repassaram recursos para candidaturas milionárias, o que não alterou a lógica que nós tínhamos anteriormente. A minha dissertação de mestrado é, inclusive, professor, sobre os modelos de financiamento de campanha eleitoral no mundo, comparando, sobretudo, o modelo americano com o modelo brasileiro. A ideia de excluir totalmente as empresas, ao meu ver, é até inconstitucional, porque elas são parte do jogo democrático. O que se tem que interferir e realmente mudar para a gente ter uma nova perspectiva, na minha visão, são duas coisas. É a limitação do recurso, ou seja, não adianta retirar as empresas, retirar um modelo de financiamento que seja, mas permitir que grandes empresários se financiem e permitir também um fundo eleitoral, que é muito injusto. A questão do fundo público de campanha foi um escárnio, porque a maioria desse recurso, está para sair um levantamento, foi usado para aqueles que são detentores do poder do próprio partido, ou seja, não ajudam na mudança do establishment. Então, na minha visão, algo que a gente pode fazer no Brasil para melhorar é, a mudança do sistema eleitoral, sobretudo para o Poder Legislativo. Eu defendo, por exemplo, o sistema distrital misto, algo que aproxime mais as pequenas localidades e também valorize os partidos. E, no sistema majoritário, há um teto mais justo para todos os candidatos. Ou seja, ainda há falhas e tem que rever isso pelos próximos 2 anos, né? Quando nós teremos como dizia Churchill, né? A democracia é o pior modelo de governo que existe depois de todos os outros. É claro que a democracia brasileira ainda tem umas falhas, mas se a gente comparar, pelo menos do período democrático, 1988 para cá, nós estamos corrigindo e vamos aprimorando. Muita gente estava preocupado, vamos ter eleição, como é que vai ser isso? E, na verdade, o Brasil deu mais uma vez uma demonstração que é uma nação democrática, foi às urnas, votou. Temos, na minha visão, uma ameaça populista, tanto na situação quanto na oposição, mas eu acredito muito nas nossas instituições e na força da nossa democracia. Bom, eu queria comentar com vocês agora essa proporção de diferença de votação, tanto aqui em Minas Gerais quanto para a presidência da República, né? Aqui em Minas Gerais, no segundo turno, se não me engano, foi a maior diferença, né, do Zema, no caso, para o Antônio Anastasio do PSDB. Já para a presidente da República foi um pouco mais equilibrada, né? Se compararmos, no caso, com Minas Gerais. Como que vocês analisam esses 2 cenários? É bom que a gente possa lembrar de que se a gente for somar a abstenção, os votos nulos e brancos, nós tivemos uma quantidade de votos superior àquela que o candidato vitorioso Zema obteve. Muito Isso grande. acontece também no plano nacional. Mas aqui em Minas Gerais há um dado que chama bastante atenção. Houve um aumento bastante grande dos votos nulos. Foi o maior do Brasil. Nós tivemos mais que 15% de votos nulos. Nós tínhamos, em 2014, por volta de 6%. Eu acredito que isso tem a ver com a maneira pela qual a campanha em segundo turno se desdobrou. O candidato Anastasia teve muita dificuldade em poder se desvencilhar de uma pecha de ser um candidato mais à esquerda. Então, ele teve que fazer uma campanha política negando os elos que poderiam aproximar PSDB e PT. E ele fez uma campanha que talvez nem Fernando Pimentel faria em segundo turno. É verdade. Ele fez uma campanha mais à esquerda, falando, por exemplo, dos riscos da privatização de várias empresas públicas. Os riscos de privatização da CEMIG, os riscos de privatização da Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, ele fez uma campanha que demonstrou a dificuldade do PSDB em se colocar com uma candidatura mais à direita do que a dele. Porque, no caso, já havia um adversário fixo, que era o PT, em que o PSDB se concentrava no intuito de poder apresentar uma espécie de contraponto das políticas que o PT apresentou. Né? Bom, por outro lado, nós temos uma candidatura Zema que também não teve grandes manifestações de rua, não é uma candidatura enraizada, não foi uma candidatura enraizada. Foi uma candidatura de um partido pequeno, com um programa político com muitas dificuldades, feito aparentemente por pessoas que não têm uma grande presença na administração pública, nem nas questões, por exemplo, da indústria, do comércio, da mineração e dos aspectos mais
privados, não é? Daquilo que Minas Gerais representa, e a impressão que tenho é de que ao longo desse período do primeiro para o segundo turno ele teve que fazer alterações profundas para poder não entrar em confronto com aqueles pontos que poderiam fazê-lo, não é? Mais se ligar à visão que o senador Anastasia tinha apresentado, no caso, em segundo turno. Mas é importante que a gente possa notar de que foi uma distância bastante grande. Eu acho que isso elimina alguns mitos de Minas Gerais. Em primeiro, a ideia de que prefeitos das pequenas cidades elegem governadores. Então, isso foi muito discutido após o primeiro turno, de que o problema do Pimentel dizia respeito aos prefeitos que, através da Associação Mineira de Municípios, desembarcaram, né, de uma hipótese oficial para a campanha do Anastasia. Isso não aconteceu. Em segundo lugar, de que Minas Gerais é um estado tão conservador, tão tradicional, que os ruralistas, né, e essa bancada do interior poderia eleger um governador. Também não foi o caso. A despeito que Zema é de uma cidade do interior de Minas Gerais, a gente pôde observar de que esse não foi o foco da campanha dele do primeiro para o segundo turno. O foco dele foi outro. Foi um foco mais de propostas liberalizantes, de uma visão de Estado completamente diferente daquela que foi estabelecida ao longo, né, dos governos Aécio, Pimentel, Pinto Coelho e da mesma forma também que a Anastasia, e apresentou uma proposta política mais radical do ponto de vista das privatizações. Então isso é completamente diferente, porque todo o setor agrário é um setor amplamente articulado com o Estado. Foi desmistificado isso. Eu não vou tão profundamente no sentido em que eu acho que a maior parte do Estado de Minas Gerais, os mineiros e as mineiras, professor, não compreenderam que Minas viveu esse ineditismo num debate, ou seja, do lado do liberalismo clássico e do outro a social-democracia. Eu acho que a maioria dos nossos cidadãos vira um botão de descarga onde, ao apertar, o PT e o PSDB iam pelo ralo. Tudo embora. Acho que foi simples assim. Agora, Gabriel, para fechar, nós já estamos com o tempo esgotado aqui, eu queria que você falasse, né? As pessoas sempre têm dúvidas, votam, estudam, principalmente em época de eleição, mas têm dúvida sobre os poderes do Estado. Queria que você falasse um pouco, né, sobre poder legislativo, executivo, Claro, a função eu sempre de cada um. explico aos meus alunos em sala que o poder é um só. Ele vem e emana do povo, o poder está em todos nós, mas para organizar esse poder no Estado, ele foi dividido em 3 funções: executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, como todos nós não podemos nos reunir numa praça para tomar as decisões, nós elegemos os nossos representantes. Esse é o poder legislativo, somos uma democracia representativa. Lá em Brasília, nós temos a Câmara com 513 deputados, que representam as parcelas da população, e 81 senadores, 3 deles representam cada um as unidades federativas. Eles cuidam de tudo, fazem as leis, promovem o orçamento e tudo mais. E o presidente é o síndico do prédio, poder executivo, que tem a responsabilidade de executar o orçamento e dentre outras mais. O poder judiciário surge porque, como o ser humano não é perfeito, comete erros e tem conflitos, ele está ali para estabelecer a resolução dos conflitos que aparecem. Legislar, executar e ser do judiciário é o que faz da gente uma grande democracia com poder estabelecido no Estado democrático de direito. Tá certo, então tá bem explicado. Gabriel, agradeço muito a sua participação aqui conosco no Manhã da Piedade. Professor Oswaldo, muito obrigada, viu, Prazer, por estar Síria. conosco nessa manhã e que tenhamos aí 4 anos de muita democracia pela frente. Não é? Sempre. Olha só, então depois de conversarmos sobre política, vamos tomar um cafezinho? Pois é, tá na hora, né, de tomar um delicioso café Riachuelo. Você que está me acompanhando nessa manhã de segunda-feira, já comprou, já tomou o seu café hoje? Já foi ao supermercado fazer as compras? Se não, então leve para sua casa na próxima vez o café Riachuelo, viu, gente? É o puro café. Os grãos são especiais e selecionados do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro. E é um café 100% arábica. Ele é torrado e moído artesanalmente. Então você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, da próxima vez, leve nas suas compras o café Riachuelo e você vai levar para sua casa o verdadeiro gostinho da roça, viu? Gente, não é de hoje, viu? Desde 1962, há 56 anos, fazendo então o café dos mineiros. Aí você me pergunta, Síria, onde eu vou encontrar o café Riachuelo moído na hora? Olha, você vai encontrar no final da Avenida Paraná, fica ali na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, fica bem no centro, pertinho do Mercado Central, viu? E você que está nos acompanhando nesta manhã, quer saber mais informações sobre o café Riachuelo? Basta você ligar, o telefone código de área é o 31 3212 7993, 3212 7993.
Lembrando a você, já sabe, né, gente? Falou em café, Café Riachuelo. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Sempre, sempre, viu? E agora nós vamos dar um rápido intervalo. Não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta contando a história da paróquia São Judas Tadeu, lá em Ibirité, na região metropolitana. É bem rápido, viu? Não saia daí.